o segundo painel, cujo tema é Fake News, News e Contra Fakes. Uma das grandes dificuldades em qualquer regulação da desinformação, das plataformas, do papel dos diferentes atores nas mídias digitais atuais, é a própria identificação ou definição do que significa desinformação, que são fake news, a diferença entre a desinformação, a notícia e a atuação que pode ser realizada no sentido de trazer ou expor aos usuários a informação adequada. E para esse painel, nós vamos ter especialistas e, não mais do que especialistas, palestrantes que contribuem efetivamente com esse debate. Nós vamos ter a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que já há um bom tempo vem discutindo e trazendo uma série de contribuições, especialmente sobre o tema desse painel. O Pedro Doria, do canal Meio, editor-chefe do canal Meio, que também tem sido bastante ativo nesse debate, e que podem trazer a visão das mídias sobre esse tema, né? E, por fim, uma abordagem jurídica feita pela Estela Aranha, que é assessora especial do gabinete do ministro de Justiça e Segurança Pública, em particular encarregada dos assuntos digitais e, portanto, está envolvida em diferentes dimensões da regulação das mídias e da tecnologia por trás das mídias. Também tive o prazer de dividir com a Estela a comissão de jurista de inteligência artificial. Então, a Estela está envolvida em vários aspectos da regulação de tecnologias e com certeza vai poder trazer uma visão abrangente sobre o tema. Infelizmente, o Pablo Hortelado não vai poder participar do painel, o que então vai dar um maior conforto para todos aqui em termos de tempo, e espero que a gente então tenha um debate. Também podemos ter mais tempo para o debate com o nosso público. Eu vou passar então primeiramente a palavra para Patrícia Campos Melo, para ela fazer sua abordagem sobre o tema nesse painel. Bom, super obrigada. É uma temeridade estar aqui e falar qualquer coisa diante de tantos especialistas de verdade. Eu, como o Floriano pediu, vou tentar ser breve. Pensei em fazer um pouco de um resumo muito resumido de regulação, discussão de regulação Estados Unidos, União Europeia, assim, de novo, muitos especialistas aqui, tá? E Brasil, e quais são alguns dos nós na regulação brasileira. De novo, a Estela está aqui para fazer um fact-checking, tem vários fact-checkers aqui. Eu acho que, como o ministro Alexandre de Moraes falou, a gente está num momento em que o mundo inteiro não se discute mais se haverá regulação, mas sim que tipo de regulação. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, onde há um tempo atrás seria impensável essa discussão, né, porque você tem toda aquela interpretação bastante fundamentalista de liberdade de expressão, você tem a Suprema Corte vendo, de um lado, dois casos, Gonzalez versus Google e Twitter versus Thumbnail, que tratam, basicamente, o primeiro sobre algoritmo de recomendação. Isso está coberto pela imunidade prevista na seção 230 do Ato de Decência nas Comunicações de 96, ou seja, isso também exime a plataforma de responsabilidade por conteúdo de terceiros, ou o algoritmo de recomendação do YouTube é de autoria da plataforma e, portanto, ela tem que se responsabilizar. Isso está em análise na Suprema Corte. E o outro caso, que é um caso do Twitter, na verdade mais relacionado com a lei de terrorismo, que diz se você carregar um conteúdo de terceiros que incita ao terrorismo, né, eles falam em aiding and abetting, se isso se sobrepõe à seção 230. A gente não sabe se vai sair alguma decisão daí, inclusive uma das juízas, né, a Elena Kagan, falou, olha, são 9 especialistas aqui, então talvez eles vão
referir isso para o Congresso decidir, né? Não vão querer entrar nessa questão. Depois a gente fala do nosso Supremo aqui. E se eles forem passar essa bola para o Congresso, nos Estados Unidos, muito provável que não vai acontecer nada, porque a gente tem muitos projetos de lei tramitando no Congresso americano. Apesar do Senado ser de maioria democrata, você tem uma bancada do Vale do Silício muito forte, muito anti-regulação. Então você tem algumas legislações de transparência algorítmica em relação a crianças, em relação a desinformação de saúde, uma também de financiamento do jornalismo, que é parecida com o que está sendo implementado na Austrália e no Canadá, mas de forma realista não tem muita chance de isso andar. A gente no Brasil, me parece, de novo, fact-checkers, se eu estiver errando vocês me falam, a gente está olhando mais para o Digital Services Act da União Europeia, que entrou em vigor, na verdade vai ser implementado aos poucos, ao longo de vários meses, mas entrou em vigor em fevereiro, que fala muito do dever de cuidado, né? E, na verdade, você já tinha, desde a diretiva de e-commerce de 2000, essa responsabilidade que é o Notice and Action, ou seja, você poderia ser, a plataforma era responsável desde o minuto em que ela tivesse ciência de um ato ilegal. E o DSA, eu vou deixar depois para os especialistas falarem mais profundamente, ele amplia um pouco isso com o dever de cuidado, a análise do risco sistêmico, que isso as plataformas têm que mostrar em relatórios periódicos que são analisados por um auditor independente e eventualmente por um órgão regulador ali em cada país ou da União Europeia. E a gente está olhando bastante para isso, a nossa regulação aqui olha bastante para isso. No Brasil, a gente tem algumas coisas acontecendo paralelamente. Como o ministro Alexandre de Moraes disse, o TSE, na figura do secretário Levi, eles promoveram várias reuniões com as plataformas, se eu não me engano, são a única deliberação da qual as plataformas participaram, para tentar entender algum tipo de autorregulação regulada, né? Então, o que as plataformas poderiam, o que elas ofereceriam. Uma das coisas que, segundo a Folha apurou, uma das coisas que o ministro gostaria muito era algum tipo de responsabilização por conteúdo monetizado e impulsionado, né? Que isso fosse aí uma exceção para o artigo 19 do Marco Civil. Então, você poderia ser responsabilizado antes de ordem judicial por esse tipo de conteúdo monetizado e impulsionado. Eu não sei exatamente qual é o relatório final que eles tiraram desse grupo de trabalho do TSE, que vai ser encaminhado ao Congresso. Nesse exato momento, o deputado Orlando Silva, que é o relator do PL 2630 das fake news, ele está com um texto que foi encaminhado pelo governo e com esse texto, vão trabalhar em cima do texto no Congresso para tentar casar as prioridades do governo em relação à mudança do regime de responsabilidade das plataformas, que acho que a Estela vai explicar com brilhantismo, e algumas outras coisas, né, que o PL das fake news começou a tramitar em abril de 2020, e teve aí uma tramitação tortuosa, porque tem muita coisa colocada ali, é um negócio que tem algumas partes complicadas, tipo imunidade parlamentar online, financiamento de jornalismo, tem algumas coisas que não são exatamente ligadas vamos dizer, o cerne, né, dessa discussão do regime de responsabilidade, que geram bastante controvérsia. O próprio regime de responsabilidade também, se perguntar para as plataformas, gera uma enorme controvérsia. Mas então você tem esse momento de o Congresso vai começar a discutir com os líderes, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator Orlando Silva, esse texto, tentar chegar a um texto ali, mínimo denominador comum. Uma coisa mais simples. Algumas coisas. Tem essa parte que é bastante controversa, que é a tal da imunidade parlamentar online. Ela estava dessa maneira no texto antigo do PL 2630, agora na versão do governo ela entra como proibir bloqueio de políticos, mas permite suspensão por 7 dias. O conteúdo continua na moderação como funciona e perfis de parlamentares. Você pode suspender por 7 dias e bloqueia exclusão definitiva. Não vai online. Precisa ligar.
Então, a proposta em andamento. Então, mas tem uma proposta em discussão na mesa que moderação como funciona hoje, mas para exclusão completa de um perfil de um parlamentar, você pode suspender por 7 dias, dependendo da gravidade, né, da conduta. Você precisaria de uma decisão judicial, que seria, vamos dizer, uma resposta a imunidade sim, isso não, o governo não aceita de modo algum que eles possam ter livre, uma arma, né, dos parlamentares, né, essa livre uso das redes sociais sem nenhuma moderação, né, uma visão do presidente, dos ministros, que isso não é inaceitável, mas então, para dar enfim, para conversar sobre esse assunto, ok que tem alguma proteção também de exclusão completa, daí seria mas só a exclusão de perfil. Tá. E para dar um contexto, essa lei é prioridade do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi uma promessa na campanha dele para a reeleição na presidência da Câmara, e essa lei é bastante inspirada em duas legislações que foram propostas na Flórida e no Texas. A da Flórida, justamente, ela foi logo depois que o então presidente, aliás, já era ex-presidente Donald Trump, depois do 6 de janeiro, ele foi banido de várias redes sociais, suspenso por tempo indeterminado, Twitter, Facebook, etc. Isso causou uma reação muito grande na extrema-direita, de que, olha, de novo vão censurar as visões conservadoras. Então surgiram essas duas propostas de legislações que foram derrubadas e agora vão ser analisadas também pela Suprema Corte Americana. Essa da Flórida proibia também vários tipos de moderações em contas de políticos eleitos e candidatos, e a do Texas versava mais sobre não poder moderar pontos de vista, né, porque também sai desse pressuposto de que tem uma censura de visões conservadoras. Então, no Brasil, surgiu a tal da imunidade parlamentar, também para não haver injustiças em relação a pontos de vista, os políticos não podem perder o seu megafone no meio da campanha, etc, etc. E esse é um dos nós que tem que ser resolvidos, porque é uma coisa que o Congresso, mais especificamente o Arthur Lira, faz questão que esteja lá, o governo, no formato que estava, não topava. Então estão tentando essa linguagem aí que a Estela descreveu. Alguns outros... Não, antes disso, vou falar, tem isso. E, além disso, temos o Supremo. O Supremo fez essa audiência pública agora no dia 28, vários participantes aqui, expositores, e está analisando 2 recursos extraordinários. Um deles é de uma professora uma professora de Minas Gerais, fizeram um perfil, um grupo, não é grupo, como é que chamava, do Orkut? Uma comunidade, obrigada, gente. Uma comunidade no Orkut detonando ela, falando a professora péssima, odeio a professora, etc, etc. Ela pediu para o Orkut derrubar, o Orkut é do Google, né? Então o processo é contra o Google, pediu para o Orkut derrubar, o Orkut não derrubou, e ela tá acionando e pedindo indenização por danos morais. E o outro é um caso mais ou menos parecido, do Facebook, uma mulher que fizeram um perfil falso dela, com a foto dela, xingando a família dela, etc, etc. De novo, eles não quiseram remover e ela quer responsabilização. Ou seja, essas duas coisas seriam você prevê uma responsabilização civil da plataforma antes de uma ordem judicial de remoção. Então seria uma mudança no marco civil da internet. Os ministros relatores, ministro Fux e ministro Dias Toffoli, estão olhando isso, ao mesmo tempo em que tem essa iniciativa ali no Congresso. Aparentemente deve-se anunciar no meio de abril ali se vai pautar, quando vai pautar, etc. Isso, mas tem uma expectativa interessante, levando em conta o que o ministro Alexandre de Moraes falou, uma expectativa de que talvez o Supremo, em sua decisão, ele faça um tipo de modulação do Marco Civil. Então, de repente, algo na linha... Estou fazendo aqui especulações, tá, gente? Coisas que acham que, de repente, o Supremo poderia fazer, que é dizer que, do jeito que está o Marco Civil, ele já não dá imunidade às plataformas para certos casos, por exemplo, violações contra a lei do Estado Democrático de Direito, né?
ministro Alexandre de Moraes falou muito especificamente de que as empresas já fazem isso, esse tipo de moderação antes de ordem judicial, com pedofilia, com pornografia infantil, com copyright, e por que isso não poderia ser estendido a certos casos aí em relação a direitos de das crianças, em relação a terrorismo e violações da lei de Estado democrático de direito. Existe essa expectativa, ninguém sabe se isso vai ter, mas existe essa discussão. Questões. Por exemplo, pena que o ministro Alexandre de Moraes não está aqui, né? Porque sou jornalista, eu vou perguntar tudo para ele. Mas olha, uma das coisas que ele disse, que ele falou assim, é muito simples, do mesmo jeito que as plataformas já fazem isso em relação à pornografia, copyright e pedofilia, elas simplesmente farão isso em relação a conteúdo antidemocrático, que viola a lei do Estado democrático de direito, e acho que ele citou terrorismo, racismo e tinha mais algum, homofobia, nazismo, isso. Qual é o argumento das plataformas? É muito mais fácil você usar inteligência artificial, automação, porque a gente não pode se iludir, é um volume enorme de postagens, tanto que na legislação proposta pelo governo você não tem uma responsabilização por conteúdos únicos, né? Você tem uma avaliação do dever de cuidado como um todo, que vai ser avaliado ali de acordo dos relatórios, como as plataformas que elas fizeram para mitigar, como elas moderaram, etc. Se estiver errado, você me corrige, tá? Então, as plataformas argumentam que é muito mais fácil você detectar um logo da Disney, né, e derrubar o conteúdo, ou uma coisa de pedofilia, que é uma coisa muito, do que, por exemplo, uma violação à lei do Estado Democrático de Direito. E aí eu vou usar um exemplo, uma senhorinha com uma placa escrito, precisamos do artigo 142, isso é ou não é? Tira ou não tira? Né? Então, não tá, depende do contexto. Algumas coisas, acho que racismo é uma coisa muito clara, nazismo é uma coisa muito clara, mas talvez terrorismo, etc., tudo bem, você vai seguir o que está na lei, mas tem algum espaço ali de interpretação e essa interpretação vai ser feita pelas plataformas. Tudo bem que você não vai esperar uma ação proativa das plataformas, né? Elas não vão ter que monitorar para ver se tem isso, é só depois de ciência, né? Só depois de serem notificadas. Mesmo assim, ela vai ter que fazer essa avaliação e ela pode optar por ser mais conservadora porque ela quer eliminar qualquer risco de tomar um processo. Isso é um dos poréns. A outra coisa que o ministro Alexandre de Moraes falou, peraí, gente, que eu anotei aqui várias coisas, pena que ele não está aqui para perguntar. Ele comparou com copyright, né? Copyright, elas já fazem isso de forma proativa, né? Elas já dão uma varredura em tudo, com inteligência artificial, e já vão derrubando ali tudo que tem em violação. Pessoas, crianças, quem tem filho adolescente vai saber que derrubaram o canal do fulano, porque o fulano botou um sinalzinho da Nike, etc. Então ele acha que isso deveria ser feito com algumas outras coisas. Só que isso é uma coisa proativa, antes de notificação. Se você tivesse isso, você teria um monitoramento da internet, que é tudo que a gente não quer, é o que está dito na União Europeia que não vai fazer, o DSA não faz isso. Então, isso aqui é um problema. Tô acabando, tá? Juro por Deus. Peraí, é só porque eu botei aqui umas questões que eu acho que são interessantes para a gente avaliar, e agora eu não sei onde eu botei elas, gente, desculpa. Tá aqui, achei. Então, assim, uma das coisas que a sociedade civil fala, e talvez as plataformas, que talvez você precisasse circunscrever um pouco mais qual é a violação, né? No caso de nazismo é uma coisa muito clara, no caso de violação ou ato antidemocrático talvez não seja muito claro. Mas aí, de novo, vai contra o que o ministro Alexandre de Moraes falou, que não pode ser nada muito específico, porque se for uma lei muito específica não vai pegar, não vai rolar, não vai funcionar, vocês juristas sabem aí como funciona. Imunidade parlamentar, esse outro nó, que acho que o governo acha que vai conseguir resolver com essa linguagem, tem que ver se o Arthur Lira vai topar essa linguagem ou vai propor outra linguagem, aí se o governo vai aceitar. E, por fim, não, tem dois. Órgão regulatório. Entendo que o governo não incluiu o órgão regulatório no texto porque é um ponto que pode causar polêmica, né? Pode virar
um bode na sala, porque vão falar que, olha só, o governo vai criar um Ministério da Verdade que vai determinar. Na realidade, esse órgão regulatório simplesmente ia pegar os relatórios que passam pelo auditor independente e dizer, olha, foi ou não foi, e não sabemos qual seria a composição, né? Tem gente que fala em multissetorial, mas parece que não dá para ser multissetorial, mas o fato é, tudo isso que está sendo pensado precisa de um órgão regulatório. Sem um órgão regulatório, quem é que vai garantir que isso vai estar funcionando? E por fim, financiamento ao jornalismo. Tem um artigo que estava dentro do PL e agora entrou de um outro jeito, que entre todo, agora eu vou puxar a sardinha aqui, corporativista, em toda essa coisa de ascensão das plataformas e desinformação, você teve um enfraquecimento do jornalismo, né? O modelo de negócios do jornalismo é muito frágil hoje em dia. A receita fica a maior parte com as plataformas, etc. O professor Ginembutti explicaria isso muito melhor. Então, existe esse pensamento de que tem que ter alguma coisa de incentivo ao jornalismo profissional. Você tinha uma proposta disso no artigo 38, que era inspirada na proposta australiana, que é o Código de Barganha, que as empresas vão lá, se juntam e negociam com as plataformas. Agora você tem uma outra proposta, que é você cobrar direitos autorais para jornalismo. É um assunto super complicado, difícil conseguir consenso, cada um está num lado, grandes empresas estão de um lado, plataformas de outro, pequenas empresas de outro. Então, acho que essas coisas são grandes perguntas para a gente pensar daqui para frente em relação a essa regulação. Era só isso, desculpa, eu falei demais. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Só um comentário que é muito importante para organizar a discussão, né? De um lado, a gente tem o tema da regulação, que você colocou muito bem. Já não se discute mais se deve ou não regular. Algo precisa ser feito, algo precisa ser regulado, o Estado tem algum papel. Mas tem duas abordagens bem distintas na mesa, né? De um lado, a discussão do regime de responsabilidade, né? De outro lado, esse olhar para a abordagem europeia, do GSA, que é um regime no sentido de impor um compromisso às plataformas com melhores práticas de gestão de riscos, monitoramento e gestão de riscos. Só que tem dois aspectos que precisam ficar claros, né? Esses dois regimes olham para dois arranjos institucionais distintos sobre enforcement, né? Mudar o regime de responsabilidade significa convocar o judiciário para decidir, né? Ele seria o centro de enforcement. No modelo em que existem obrigações procedimentais para gestão de riscos, essas obrigações se dirigem, como você colocou, à autoridade. Precisa ter alguma autoridade, então. E aí é uma discussão importante aqui no Brasil, que está enfrentando os dois temas, tanto no Supremo como no âmbito parlamentar, entender qual que seria a abordagem mais adequada do ponto de vista de enforcement. E a autorregulação regulada também, né? Como entra nisso, que eu acho? Que é a autoridade, como você disse bem, precisa ter alguma autoridade. A questão é a extensão dos poderes dessa autoridade, né? O quanto a gente deixa para a autorregulação, quanto não. E isso vai mexer com um tema muito importante que você colocou, que a discussão começou com desinformação, hoje já evoluiu muito para discurso abusivo, o tema o que é democrático, o que não é antidemocrático. Isso tem a ver, o controle disso tem a ver com IA, então tem a ver com a dinâmica da tecnologia e tem a ver com aspectos culturais, né? E isso é a chave para decidir qual que é a extensão do poder da autoridade, qual que é a extensão do poder da autorregulação. Mas obrigado, a sua fala tocou em vários pontos importantes e eu vou passar agora então para o Pedro Doria fazer suas colocações. Muito obrigado. Eu escrevi 2 livros passados na Primeira República, então é sempre divertido estar na sede nacional da Primeira República aqui. Eu queria fazer uma segunda observação, essa muito mais importante. Essa moça que está aqui do lado, não só ela é uma das maiores jornalistas do Brasil, como é uma das 3 pessoas que mais
sofreu por conta desse assunto que a gente está falando aqui, dentro do jornalismo. Ela, Juliana Dalpiva e Vera Magalhães foram as principais vítimas do bolsonarismo nesses últimos 4 anos. Eles não escolhem mulheres como vítimas principais à toa. Eu fui xingado das piores coisas, espalharam as piores mentiras a meu respeito. O tipo de coisa que fazem com mulheres é 4, 5, 6 degraus abaixo. Então, quando a gente está falando de desinformação, quando a gente está falando desse ataque sistemático à imprensa através das plataformas digitais, a gente não está falando de uma coisa abstrata. A Juliana continuou durante todos os 4 anos, apesar dos ataques inclementes. Já vocês não têm noção de como que mexe com a cabeça da gente. Está sendo atacado pelo WhatsApp todo dia, está sendo atacado pelo Twitter todo dia, está sendo... É um troço que desorienta num nível pessoal que a maior parte das pessoas que não sofreu isso não entende o que é. Porque dói. E dói pra cacete, por mais maduro, por mais experiente, por mais... dói. E a Juliana continuou fazendo a cobertura de toda a corrupção da família Bolsonaro no período anterior à presidência. A Vera continuou fazendo comentário, ela é uma das melhores analistas de política nacional, e ela continuou fazendo isso durante todo o período, e a Patrícia não deixou em momento algum de cobrir aqui o que é o cerne do problema, que é a interferência das plataformas digitais na sociedade. Eu queria só fazer esse marco inicial, porque é importante a gente não esquecer disso, não esquecer do que estamos falando aqui. E aí eu queria dar um pulo pro século XIX, para falar de um cara chamado John Stuart Mill. Por algum motivo, o Mill não é falado com o mesmo tamanho do Marx e do Darwin. O que é meio absurdo, porque ele é um dos 3 maiores pensadores do século XIX, junto com Marx e com Darwin. E eu quero falar do Mill pelo seguinte: a gente continua a pensar na questão da liberdade de expressão e na questão da liberdade de imprensa com uma cabeça miliana. E isso é um problema. A ideia que o Mill trouxe e que revolucionou as democracias é essa coisa de você comparar, de você usar a metáfora do mercado para falar de ideias, que é uma metáfora extraordinária, vejam. Porque a coisa é, não, vamos dar espaço, dar latitude para as pessoas falarem tudo aquilo que vem à cabeça delas, porque aí você lança aquilo na praça pública e as boas ideias com o tempo de debate vão ascendendo e as más ideias vão se perdendo. A coisa da qual a gente se esquece com demasiada frequência é o seguinte: quando o Mill morreu, só existiam 2 maneiras de você fazer com que suas ideias chegassem a pessoas. Uma era botar um banquinho no meio da praça, subir em cima do banquinho e falar o mais alto possível, e talvez você falasse com 200 pessoas. A outra era você conseguir se estabelecer, construir uma reputação grande o suficiente ou fazer dinheiro o suficiente para que você tivesse acesso a uma gráfica para poder imprimir um artigo num jornal, imprimir um panfleto, quem sabe até imprimir um livro. E claro, ia ser distribuído à velocidade de carroças com cavalos. Se bem que durante um período do Mill já tinha trem na Inglaterra. Mas estamos falando de algo que era muito lento. Aí os livros eram lentamente distribuídos para as cidades, né? De Londres chegava em Manchester 2 meses depois. E aquele livro tinha a lentidão de as pessoas iam comprar ou não o livro. Aí umas 100 pessoas compravam o livro, liam, algumas se entusiasmavam, talvez uma respondesse. A gente está falando de um ambiente no qual ideias de fato eram cultivadas. Gente, entre o Darwin publicar A Origem das Espécies e o debate começar a pegar fogo, foram quase 10 anos. Entendeu? Como assim somos descendentes do macaco? Foram quase 10 anos. Entende? Então, a gente está falando de um pacote filosófico que pertence ao século XIX. Que
que pertence à realidade do século XIX. Hoje a gente tem uma polêmica no Twitter, a gente tem 3 polêmicas com possibilidade de impacto na política pública do país e ainda é meio-dia. Isso foi só no Twitter, eu não estou falando do que aconteceu no TikTok, não estou falando do que aconteceu no Zap, não estou falando... É uma realidade muito diferente. Com muita frequência a gente fala, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, eu estudei nos Estados Unidos, eu sou um liberal americano. A gente fala muito, não, que os americanos têm lá a primeira emenda e a primeira emenda é radical na sua interpretação de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, os europeus não são assim, tudo mais. A primeira emenda só começou a ser interpretada dessa forma radical a partir dos anos 50. Antes era um debate intenso. No século XIX, a primeira emenda era, do ponto de vista da imprensa e da liberdade de expressão, era quase que não tocada nos tribunais. Então a gente está falando, primeiro, de uma interpretação, e a gente não está falando de algo que esteja escrito em ferro e fogo. Se daqui a 50 anos os americanos decidirem mudar a interpretação, a Suprema Corte muda a interpretação e assim está. Agora, existe uma razão para a leitura que eles fazem ser uma leitura tão miliana, diferentemente dos europeus. E a diferença é muito simples. A primeira tecnologia que começou a mudar radicalmente a maneira como nós nos comunicamos na sociedade foi o rádio. E quando o rádio começou a agir intensamente sobre o jogo político americano, o presidente deles era um sujeito chamado Franklin Delano Roosevelt, que aliás falava maravilhosamente bem no rádio. E apesar de um tropeço aqui, um tropeço ali, o Roosevelt nunca atentou contra a democracia americana. Agora, se você vai para a França, se você vai para a Itália, se você vai para a Alemanha, a experiência deles com rádio é muito diferente. Adolf Hitler era tão bom quanto Roosevelt no rádio, de uma forma diferente. Mussolini era fenomenal. A gente olha para Mussolini, aquela coisa meio ridícula, né? Em filme preto e branco, ele era espetacular no rádio. E o rádio levava a voz das pessoas, entendeu? Com toda a carga de emoção que as pessoas têm, para casa de todo mundo, na mesma hora. Rádio era ao vivo. Então, os líderes dos anos 30 e dos anos 40 comoviam e mobilizavam emocionalmente as pessoas, como a gente só veio a ter a experiência com isso agora. Porque a televisão não teve esse impacto. O McLuhan até tenta convencer a gente de que a televisão teve esse impacto, mas parecido com o rádio não teve, parecido com as redes sociais não teve. Então, o primeiro ponto é, a gente está precisando de filósofos. A gente está precisando de um John Stuart Mill novo para olhar o mundo de hoje e tentar entender qual é o papel da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa no mundo digital. Porque esse debate, a gente tem o debate no jornalismo, a gente tem o debate no ambiente jurídico, a gente não tem o debate, não tem um Habermas, não tem esses sujeitos com o cérebro 3 vezes maior que a cabeça. A gente não tem esse tipo de gente, até porque em geral são pessoas com 60, 70 anos que não passam o dia no Twitter. A gente não tem, mas isso faz diferença. Isso faz diferença. Entende? A gente não tem esse tipo de gente pensando como é que encaixa. Entendeu? Porque é evidente que não é possível haver uma democracia sem imprensa livre. É evidente que não é possível haver uma democracia sem livre assembleia. É evidente que não é possível haver democracia sem uma praça pública no qual os debates que são de interesse da sociedade estejam sendo travados. Agora, o Eugênio fez uma observação na fala dele de manhã que é perfeita. A praça pública foi privatizada por 3 companhias. Em escala global. Na escala não no global, mas ocidental. Entendeu? A gente está com o mesmo problema que a França tem, a gente está com o mesmo problema que o Reino Unido tem, que os Estados Unidos têm, todo mundo está no mesmo... todas as democracias ocidentais estão vivendo a mesma coisa. Eu já achei, num determinada... Eu já fui da turma que achava que o problema era regular
fake news, que o problema estava em fake news. Eu não acho isso há muito tempo. O que esses sistemas fazem é construir toda uma percepção falsa do mundo. Eu tenho a impressão, às vezes, que estruturas como o Brasil Paralelo são muito mais nocivas do que 300 pessoas fazendo fake news numa content farm de WhatsApp. Entendeu? Porque o Brasil Paralelo constrói aquela versão, não é nem distorcida não, tá? É falsa da história do Brasil. E eles constroem com linguagem de documentário da BBC, com os caras que falam bonito, falam organizado, falam de forma concatenada, eles vão recortando, eles pegam alguns desavisados que são sérios e dão entrevista dizendo, não, aí o truque da edição, eu sou repórter, eu sei editar, entende? Você cria uma visão falsa que no final as pessoas estão convencidas de que em março de 1964 existia o sério risco de uma revolução comunista no Brasil. E até hoje não conseguiram explicar porque em todas as revoluções que nós tivemos, as primeiras pessoas presas sempre são os comunistas. Todos os golpes que nós tivemos. Isso vale para o Estado Novo, isso vale para a ditadura militar, só não vale para a ditadura do Floriano porque não tinha comunista ainda no Brasil. Mas o ponto que eu estou tentando fazer é o seguinte: essas são máquinas que, eu digo, a estrutura, né? A estrutura de comunicação, a praça pública na qual a gente está, ela foi sequestrada, ela foi privatizada por 3 companhias, todos os nossos debates acontecem, mesmo aquelas coisas que a gente escreve, eu escrevo no Estadão e no Globo, a Patrícia escreve na Folha, mesmo as coisas que a gente escreve nos jornais, elas são lidas nas redes sociais, elas não são lidas mais nos jornais. Ah, claro, tem 60 mil pessoas no Brasil de 220 milhões que leem jornal, mas é boa. Tudo isso, né? Mesmo aquilo que nós escrevemos é lido fundamentalmente nas redes sociais. E as redes sociais vão escolhendo através dos seus algoritmos aquilo que cada pessoa recebe. E o mecanismo tem alguns funcionamentos. Um dos funcionamentos é o seguinte: como o objetivo é vender publicidade, e é uma publicidade muito barata, você precisa ficar gerando muitos milhões de page views o tempo todo. Então a gente precisa ficar voltando no TikTok o tempo todo, né? Mais um pouquinho, mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose. Como é que você faz isso? É menos o caso do TikTok, mas isso é uma questão simplesmente de o momento que eles quiserem passa a ser. Mas é muito forte no Twitter, é muito forte no Facebook, está começando a ficar forte no Instagram. Você dá coisa para as pessoas ficarem com raiva. Dá bastante coisa para as pessoas ficarem com raiva. Sabe por quê? Porque quando você está com raiva, você precisa voltar. Deixa eu ver como é que está aquele debate. Porque alguém está errado na internet. Vocês já viram esse quadrinho? Pois é, alguém está errado na internet. Eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Ou são aquelas coisas que te deixam com raiva, ou então são aquelas coisas com que, tipo, esse cara é perfeito. É assim que eu construo minha audiência. Esse cara é perfeito. É assim que qualquer um constrói sua audiência na internet. Esse cara é perfeito, ele pensa todas as coisas certas, eu concordo com tudo que ele fala, tudo mais. Não é uma máquina que está alimentando o livre debate. É uma máquina que está te convencendo o tempo todo que as pessoas que discordam de você são radicais e as pessoas que concordam com você são perfeitas. Isso só quebra a democracia ao meio. Porque a democracia é uma máquina feita para possibilitar o debate, para facilitar os encontros, para que a gente consiga sentar numa mesa e, olha, eu discordo de você aqui, mas eu acho que tem conversa ali. A ideia de você botar um parlamento no meio de uma democracia, entende? Tem o executivo de um lado, tem o judiciário do outro, e no meio tem o parlamento, que é esse poder puramente político, nada técnico, e que junta a pluralidade, o melhor possível das ideias que estão em circulação na sociedade, bota aquelas pessoas para o seu trabalho nos próximos anos, 4 anos, é conversar e chegar a acordo. Nenhum parlamento chega a acordo nenhum no mundo faz 10 anos.
e parlamento não chega mais a acordo, né? As pessoas começam a reclamar, Supremas Cortes, suas cortes constitucionais estão legislando, claro, os parlamentos pararam de legislar, e os parlamentos pararam de legislar por um motivo muito simples. No momento que um deputado, um senador, principalmente deputados que são mais frágeis nisso, cede num ponto do argumento, ele é caçado pela própria turma. Ele não pode ceder. Ele não é reeleito. Então, todo jogo de incentivos que sustenta uma democracia, a espinha dorsal desse troço foi quebrado por esse mecanismo, que é o das redes sociais, que está diariamente convencendo a todos nós de que a turma com quem a gente concorda é perfeita e a turma de quem a gente discorda são os radicais. Esse troço foi sequestrado. Eu sou muito pessimista, você me desculpa, a respeito da regulação, porque eu acho que a regulação não vai ser forte o suficiente. Agora, não é aqui no Brasil não, tá? Porque ela tem que entrar e andar no ritmo dos parlamentos, ela vai melhorar o ambiente, mas ela não vai resolver o problema. O problema está no algoritmo que cria na cabeça das pessoas uma versão fictícia e irreal da realidade, de gente o suficiente para fazer com que democracias se tornem inviáveis. Então, essa regulação que nós vamos aprovar aqui no Brasil em algum momento, mesmo a regulação agressiva que os europeus fizeram, a regulação mais light que os americanos vão fazer, ela vai ser um primeiro passo. Em algum momento, a gente vai ter que entrar no fato de que não pode haver monopólio privado do editor das conversas da sociedade. E no momento, enquanto essas empresas tiverem o controle sobre a nossa conversa e definirem o que o algoritmo é, porque o algoritmo é o editor que decide que informação chega a cada pessoa, a cada momento, e essa decisão passa pela reação emocional que você vai gerar nas pessoas. Enquanto essa máquina estiver funcionando, democracias seguirão sendo inviáveis. A gente vai sobreviver aos trancos e barrancos, eu espero que a gente não descambe para uma ditadura. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com uma diferença de 2 milhões de votos. Bolsonaro poderia ter sido reeleito, e aí a gente sabe qual o caminho, porque tem uma vasta literatura de ciência política mostrando qual o caminho ia ser... Vamos conversar sobre que independência é essa, porque o Supremo está legislando, ou porque não pode, porque isso, porque aquilo. Vamos começar a conversar sobre quem que pode ser dono de veículo de imprensa e quem que não pode. Os caminhos seriam esses, entende? Aí você vai concentrando poder. Quando chega ao terceiro mandato, metade da oposição já saiu do país, metade da imprensa já foi, e a coisa vai enfraquecendo lentamente no terceiro, no quarto, no quinto mandato. A gente escapou dessa perante a crise econômica mundial. Não está dado que Luiz Inácio Lula da Silva vai conseguir fazer um governo com sucesso econômico. Eu sou particularmente pessimista, eu sou liberal, né? Então, não, mas acontece. E aí o que acontece é que perante uma crise econômica continuada, a gente tem um sério risco, por conta dessas plataformas, de que a extrema-direita volte ao poder. E temos 4 anos de fôlego aí, 4 anos de trabalho para tentar ampliar essa briga. Eu estou me sentindo um jornalista ativista aqui, que é tudo que eu jamais imaginei que eu seria na minha profissão. Eu nunca... Mas eu acho que se tem um ativismo ao qual todo jornalista tem que estar, com o qual todo jornalista tem que estar comprometido, é com a manutenção da democracia liberal. E então a gente tem uma briga pela frente, esse painel faz parte dela. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito interessante você estruturar o debate em cima
dessa metáfora do mercado de ideias do Mill, que foi extremamente influente no debate, não só nos Estados Unidos, mas foi uma ideia que teve um grande impacto. E ela pressupõe, só um aspecto que eu gostaria de destacar, ela pressupõe toda a racionalidade econômica na troca de ideias, na racionalidade de mercado para a troca de ideias. E pressupõe tempo de reflexão. Era isso que eu ia dizer, exatamente isso. Você falou dos aspectos da oferta, né, de ideias, que diz respeito à demora na distribuição, a limitação da quantidade de conteúdo na distribuição, mas tem um aspecto da demanda também, que é o tempo de reflexão que era possível para consumir aquele conteúdo. Um conteúdo escrito que estimulava a reflexão crítica racional, né? E agora a gente tem uma diferença importante, né, no que se refere à própria demanda, que é uma quantidade enorme de conteúdos que é distribuída por um algoritmo. Talvez até o fato de ser concentrado ou não o mercado não seja o mais relevante. O fato é que todos os modelos de negócio são baseados na distribuição por algoritmos, e esses algoritmos, eles exploram, na verdade eles são direcionados para gerar engajamento, e o maior engajamento, como você bem colocou, ele é trazido não pela reflexão racional, mas por aspectos capturados pelos padrões, né, que esses algoritmos são capazes de detectar, que são aspectos não racionais, né? Isso estimula, então, o debate não racional e, portanto, radicalização, posicionamentos, acho muito bem colocado. E a pergunta é, a democracia precisa de elementos de racionalidade numa reflexão do debate. Nesse ambiente, por meio dos algoritmos, é possível preservar ou resgatar a racionalidade do debate? Será que a regulação é capaz de fazer isso, ou a gente está diante de uma tecnologia que tem que ser, então, revista ou contraposta por mais tecnologia, né? E quem seria, quem estaria em posição para assumir essa responsabilidade social, né? De novo a discussão Estado, autorregulação, etc. Só complementar alguma frase. É interessante a discussão de, assim, em inglês rima, né? É freedom of speech, não é freedom of reach. Exato. Liberdade de expressão não é liberdade de alcance, né? Então, assim, hoje em dia isso, na praça pública privatizada, uma pessoa tem um megafone e a outra tem um chip implantado na cabeça. Não existe uma competição, é uma competição desleal. Ok, então obrigado, eu passo agora para a Estela Aranha. Acho que tem já um colchão de ideias muito ricas aqui para. Pois eu vou tentar organizar, porque eu estava pensando em outra coisa, mas é que o debate está bem interessante. Pedro, primeiro, vou fazer também minhas suas palavras em relação à Patrícia, que é assim, a gente sabe quanto é difícil, né, continuar exercendo esse papel. Uma das maiores jornalistas do país, passar pelo que passou e continuar aqui. Então, novamente, nossas homenagens e, enfim, nossa solidariedade por tudo, né, que tem acontecido com você, Patrícia. Pedro, eu acho que eu sou mais pessimista que você. Então, eu vou de pessimista. Porque você está falando dos riscos dos 4 anos, eu trabalho todos os dias e nós trabalhamos, assim, a nossa visão lá no Ministério da Justiça todos os dias para termos 4 anos. Esta é a nossa visão. Então, eu acho que a gente está falando, né, a gente vê pesquisas, por exemplo, né, de mais de 40% das pessoas que não acreditam, né, nos resultados eleitorais, a gente tem crise econômica mundial, a gente tem 40% das pessoas que acham que vão ter... O equilíbrio é muito justo, né? A gente está trabalhando em equilíbrios muito justos. Então, na verdade, eu acho que a gente está trabalhando para ter 4 anos
democracia. Então, por isso, a necessidade de alguma forma, estar alerta. E quanto à questão da regulação, você está certíssimo, não tem bala de prata e não é nenhuma regulação que resolva somente pela regulação. E, além de tudo, a regulação que nós vamos chegar, certamente, nesse debate vai ser muito aquém da necessária para dar, né, porque a gente tem que ter um debate político, um avanço político que a gente não teve. Mesmo a Europa, com 3, 4 anos de debate, enfim, comunitário, sem esse aspecto de polarização política no direito comunitário, como, né, pode ser que algum país ou outro, mas no direito comunitário não tão grande como nós temos aqui. Nós estamos em outro cenário completamente diferente, né? Certamente qualquer avanço será muito difícil, com muita pressão. Então, certamente, mesmo, né, não tendo bala de prata, os instrumentos que poderíamos avançar têm seus limites, inclusive de tempo de debate, do que podemos conseguir avançar. Então, eu acho que assim, a ideia nossa realmente é dar um primeiro passo e dar algum passo para que nós podemos ter instrumentos para segurar os 4 anos. Basicamente isso, algum instrumento, não vai resolver. Enfim, e aí eu ia falar um pouco mais de desinformação, mas é isso, eu acho que assim, o centro do nosso debate é exatamente o seu diagnóstico, o diagnóstico também da Patrícia, né? Hoje as plataformas, elas não são intermediárias de conteúdo de terceiros, elas são mediadores, né, de discursos. E aí eu acho que a gente tem que começar um pouco... O Juliano é mais entusiasta da tecnologia que eu, mas eu não sou ludista, não, mas eu tenho a discussão do sublime tecnológico, né? Acho que a gente tem que questionar, eu acho que essa dialética é boa, né? De vocês entender, né? A gente não pode aceitar o tecnodeterminismo sem questionar, obviamente, o que a gente está em jogo, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas muito grandes em jogo e são valores universais, os valores do Estado Democrático de Direito, o valor da democracia, tudo isso no ambiente online ela ainda está em jogo, está em disputa, né? Eu acho que isso também é muito importante, sem querer, obviamente, né? Ninguém está querendo frear a democracia, mas a gente precisa refletir muito sobre isso. E aí, falando um pouco desta questão de ser mediadores, primeiro que é a história do próprio modelo de negócios, né? Não podemos normalizar que com a forma que é feita a coleta de dados pessoais, eu acho que falta muito para avançar na proteção de dados, nem GDPR, nem LGPD resolvem, né? Uma das coisas que nós estávamos conversando, a ideia, né? Hoje, por exemplo, você pode ter, né, você está falando telefone e você absolutamente continua sendo rastreado sem saber a sua rastreabilidade. Então, é claro que tiveram alguns avanços, né? Não tô questionando que não tiveram, mas eles não resolveram e não é um modelo de negócios fair, né? Ainda é muito complicado, justamente por isso que você pega esses dados pessoais para segmentar, sem as pessoas saberem exatamente e para influenciar comportamentos, né? Então, essa mediação. E aí, das plataformas que a gente fala, que é onde que a gente tenta, obviamente, que a regulação não resolve, mas que a gente onde tenta ver, é isso, né? A gente pega esse modelo de negócios que é baseado nesse ampla coleta de dados pessoais, que classifica, segmenta, infere comportamento e tenta interferir. E isso muda a organização do fluxo de informações, né? Que antes tinha os editores e como é que vinham as informações para as pessoas, e não estou dizendo que necessariamente é o melhor modelo, é claro que, né, você também tinha um poder econômico, que antes era um modelo de fluxo de informações que também não era tão democrático, mas você desorganiza, e aí por meio desses algoritmos que são opacos, então no sentido de a questão da transparência de verdade ser muito importante, e de compreensão, né? Não só transparência, de você compreender o que está fazendo. E assim, e além de, né, começa que são inacessíveis de escrutínio público, você tem interfaces também que influenciam o comportamento do usuário, e aí tudo design, dark patterns e tudo mais, além, obviamente, da própria moderação em si. A própria moderação, eu falo não só de conteúdo, mas a soft, né, que é a moderação justamente que vai influenciar as visibilidades, disponibilidades de conteúdo, serviços acessíveis, esse perfil, né, o algoritmo que vai decidir o feed, a partir, obviamente, ela combina uma escolha do usuário e gostos dos usuários, né, para tomada de decisão dos algoritmos,
com as prioridades comerciais das empresas, né? Ela não é, se fosse assim, ela vai... a gente tem que ter mecanismo, né? Na internet é impossível a gente viver sem algoritmos de recomendação, senão seria um caos, né? A gente tem que ter alguma ordem, senão, né, não tem informações. Só que como essa ordem, como essa recomendação é estabelecida, e obviamente não são, né, empresas de caridade, a gente sabe disso, são feitas para visar o lucro, mas qual que é a medida que a gente trabalha nisso, né, da influência em relação, né, essas ferramentas de classificação, de recomendação, elas não são neutras e elas fazem essas preferências dos usuários, mas elas usam essas preferências dos usuários, obviamente, para aumentar suas vendas, suas receitas e anúncios, e aquilo um pouco o que o Pedro falou, né, ela vai interferindo, e aqueles problemas que a gente, velhos conhecidos, né, da literatura, bolhas de filtro, câmaras de eco, feedbacks, loops de feedbacks, porque na verdade a gente está falando isso. A desinformação, um dos grandes problemas é isso, né? A desinformação, obviamente você acredita naquelas notícias mais estapafúrdias porque você, ou às vezes nem tanto, mas algumas são muito, né? Porque confirma aquilo que você já pensa, né? E esse modelo dos algoritmos, na verdade, ele vai reforçando você estar com pessoas que pensam como você, reforçando o que você pensa. Então, esse sempre reforço e acaba levando à radicalização. A gente, né, o exemplo da denunciante, a Frances Haugen, mostrou que, por exemplo, as empresas sabem, né, a Facebook, no caso o Instagram, sabia que esses algoritmos estavam, por exemplo, radicalizando o discurso político, né, para poder ter mais lucro, viam que estava isso acontecendo. Se vocês olharem as matérias lá do Facebook Files que publicou, entre outras coisas, porque tinha questões de criança e adolescente envolvidas e também sabiam, a questão lá do próprio caso do Capitólio, mesmo contenção de discurso de ódio da plataforma. Então, ela sempre, né, ela tinha estudos internos e não tomavam as devidas providências porque tinha um incentivo econômico, né? Você continuava lucrando. Então, para que eu não vou... Então, eu acho um pouco do nosso debate responsabilização, não é bala de prata, a gente já falou, né, 20 vezes, não existe bala de prata, mas você tem que, pelo mínimo, inverter um pouquinho esse incentivo econômico. E esse incentivo econômico tem que falar, olha, se você não toma as providências quando você sabe que isso está acontecendo, né, quando você tem uma auditoria, quando você tem a notificação, se você não toma providências, você pode ser responsabilizado, né? Eu acho que é mais do que até uma sanção administrativa, a própria responsabilização é um incentivo econômico muito grande. Então a gente, um pouco, né, na nossa proposta, a gente trabalhou isso, tentar virar um pouquinho esse incentivo econômico, para que não tenha incentivo econômico delas verem que estão reforçando esses padrões e mudarem. Não, agora a gente vai ter... esses padrões, eles criam aquilo que a gente chama de riscos sistêmicos, uns riscos sistêmicos para a democracia em si, riscos sistêmicos no sentido de discriminação. A gente sabe que os mais vulneráveis são afetados, né, da questão das mulheres, entre outras coisas, e ela tem que virar um pouquinho esse ponteiro assim, bom, eu causo esses riscos sistêmicos da democracia, da desinformação que causa na saúde, ou então da supressão de vozes, né, porque a gente está falando de liberdade de expressão, mas na verdade esses ataques que as mulheres e outros vulneráveis, o racismo na internet e tal, traz aí uma supressão de vozes muito importante, na verdade é isso. Então, de alguma forma, elas poderem trabalhar, deixa eu até ver aqui, eu devo ter passando muito tempo. Está confortável. Então isso é muito importante a gente trabalhar. Então a proposta que é uma proposta em construção, mas é isso, né? Trazer uma responsabilização na medida da participação dos riscos sistêmicos, que é vinculado a um dever de cuidado. Esse dever de cuidado deve ter atenção a isso, né? É claro que nós discutimos muito a história de conteúdos específicos e tal, que seria uma ação maior, mas é tudo muito complexo. Moderação de conteúdo é complexo, a gente está falando de linguagem natural, né? A Patrícia, por exemplo, falou, o racismo é mais simples. Não, não é mais simples, porque é super difícil. Inclusive, até o contrário, a gente tem viés de discriminação, tem estudos aqui, eu ia falar um pouco outra coisa, mas quando você falou eu lembrei, né? Eu não lembro isso tudo, mas eu posso trazer, mostrando justamente que algumas plataformas moderavam mais quando se atacava o white power, né, o poder, os brancos, do que os próprios negros, ou então quando você tinha a denúncia de racismo, ou quando você tinha manifestações de orgulho e de reparação em relação ao racismo, você acaba tendo uma moderação, né? A linguagem natural é muito difícil, tudo é contexto, então não tem nada fácil, tanto é que a proposta, né, a gente
propõe essa questão da moderação a partir de tipos penais, a gente sabe que não é fácil, mas obviamente também tudo tem um ajuste. Inclusive quando o direito autoral surgiu lá no Marco Civil, também teve moderação excessiva e tudo se ajusta. Mas a gente está falando de linguagem natural, nada é fácil, mas a gente precisa alguma coisa caminhar nesse sentido, né? Virar um pouquinho essa questão. Uma coisa, Estado Democrático de Direito, isso é muito amplo, então vamos dizer quais as condutas que eu tenho que vedar, né? Isso teve muito, essa discussão aparece muito, é muito amplo, porque os crimes tipificados na lei do Estado Democrático de Direito são crimes bem fechados, tem que ter violência, tem que ter, ou eles têm que ter são de resultado, né, capaz de ter um resultado, ou são de dolo específico, enfim, são difíceis, mas, vamos listar, ocupar, invasão de prédio público, então isso, eu vou dizer, mas uma ocupação de reitoria. Não, então põe depredação. Não, mas se eu quebro a fechadura para essa ocupação de reitoria, ou os índios que vão lá no FUNAI e entram e vai e quebram um vaso, entendeu? Assim, não dá para você descrever, porque tudo é contexto, tudo, enfim. É muito difícil você detalhar. Então, acho que ficar um pouco nessa proposta de tipos penais, você tem que discutir. Obviamente, aí tem que ter mecanismos de contrabalançar, que são as auditorias independentes, controle social é muito importante, uma autoridade que não seja governamental. O governo não pode falar de conteúdo específico, o governo não pode notificar conteúdo específico. Não ao próximo, este também não pode, entendeu? Não podemos, porque é errado, mas enfim. É um longo debate, mas é um debate muito difícil ser feito nessa radicalização política que nós temos da sociedade e no Congresso. Então, não vai ser fácil, né? O Brasil Paralelo, é engraçado que eles entregam a missão deles no próprio nome, né? Eles mesmos dizem, Brasil, vamos criar uma realidade paralela. É um escárnio, né? É um escárnio. Toda vez que eu falo, gente, é um escárnio. Eles estão falando, estamos criando uma realidade paralela. E é um escárnio, né? Porque eles dizem objetivamente que foram criados para fazer isso, estão fazendo isso e declaram isso no nome deles, que eles querem sim criar uma realidade paralela para objetivos políticos e tal. E só, acho que, e aí indo para um pouquinho, né, do Brasil Paralelo, né, a gente tem hoje todo um debate da questão da democracia importante, que hoje, assim, claramente no mundo, essa infraestrutura sociotécnica das redes sociais está se levando à radicalização política, porque a gente tem situações, até a Rosana Pinheiro Machado fez um texto ótimo, né, sobre a diferença agora, né, da radicalização política no Brasil, porque que surge dos contextos econômicos, sociais, políticos de outros países do mundo. Só que o resultado mais ou menos é o mesmo e as narrativas são as mesmas. Então, obviamente, essa infraestrutura sociotécnica, redes sociais, usadas por agentes maliciosos, sim, mas elas estão contribuindo para esta difusão e, inclusive, causando situações como o Peru, então Mianmar, massacres, enfim, coisas de genocídio, né? Eu me lembro, tem um caso muito famoso do Tribunal Penal Internacional de Ruanda, que o rádio, na verdade, era uma estrutura sociotécnica onde se constatou que alguma emissora de rádio que estimulava, né, com músicas e tal, o genocídio, onde como é que se diz, o sinal pegava bem, os genocídios eram muito mais graves de onde o sinal não pegava, né, como tem essa interferência, e é isso um pouco, né, onde o debate político está dentro das plataformas e se dá, ele tem uma interferência maior aí, com um monte de questões, mas, enfim, fechando um pouco. Então, assim, certamente tem que mexer nisso, porque esse sistema sociotécnico hoje no mundo, e não é no Brasil, está minando os princípios democráticos, os valores do Estado Democrático de Direito, da democracia, todos os valores da democracia liberal estão sendo postos em xeque por isso, né? E a gente não pode não reagir, né? É isso. Obrigado, Stella. Você bem disse, eu sou um entusiasta da tecnologia e a gente já teve vários debates ali na comissão por conta disso, visões diferentes, mas acho que você colocou um ponto interessante, que é um contraponto até o que o Alexandre de Moraes trouxe sobre a facilidade de se transpor algoritmos que fazem uma determinada mediação para outro tipo de mediação. E esses são sistemas que são especialistas, né? E exigem todo um desenvolvimento especial, né? E lembrar que processamento de linguagem natural, que tem que ser usado em larga escala, porque boa parte do conteúdo é conteúdo em texto,
ela é bem desenvolvida como processamento de linguagem natural em inglês. Em português, ainda está em desenvolvimento. Um dos núcleos do Centro de IA da USP-IBM é dedicado a isso. E para dar um exemplo só de uma das pesquisas desse núcleo, que é uma pesquisa também desenvolvida pelo Logarithm, que é um instituto primo do Legal Grounds Institute, lá a gente tem uma pesquisa que envolve justamente gênero, né, e é voltada para desenvolver ferramentas para detectar estereótipos de gênero na fundamentação de decisões feitas por juízes humanos, por enquanto, né? Nos tribunais. E qual que é a dificuldade, né? É extremamente difícil você estabelecer quais são as expressões ou dentro de um contexto onde está o estereótipo de gênero, e a gente quer medir, em que medida, quer medir o quanto esses estereótipos influenciam decisões finais, e a gente já percebeu que a gente não vai conseguir fazer um treinamento nacional. A gente vai ter que quebrar por estado, para cada tribunal, e ter também no time para treinamento da ferramenta pesquisadores dos diferentes estados para esse aspecto. Então, porque processamento de linguagem natural não tem como você traduzir, porque não é simplesmente linguagem, tem a ver com cultura também. Então, realmente não é simples. A gente tem um bom tempo agora para discussão. Eu acho que seria interessante abrir para a plateia, para trazer elementos, comentários, questões. Só falar uma coisa. Claro. Não, só queria fazer uma observação. Se a gente pensasse nessa conversa que a gente está tendo um ano atrás, um ano atrás era uma conversa totalmente diferente, era totalmente binário, era ou haverá regulação, o governo, Big Brother, e vai acabar a liberdade de expressão, ou qualquer tipo de regulação. A gente estava ou 880. E agora, efetivamente, se discute uma regulação que tem muita chance de sair do papel e se fazer. É uma mudança, acho que a gente não para pensar quanto mudou o cenário da discussão. Desculpa, às vezes. Muda completamente a moldura. Bom, temos várias mãos levantadas aqui. Acho que ele foi o primeiro a levantar. Qual é o seu nome? Pode. Eu acho que é importante falar no microfone, porque está tudo sendo gravado. Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para vocês. A Patrícia trouxe a questão do dilema do jornalismo, o professor Maranhão tratou da regulação, o Pedro mencionou a questão também dos ataques pessoais que vocês do jornalismo vêm sofrendo, a Estela tratou também do algoritmo, da questão do processamento de linguagem natural, e o meu questionamento é o seguinte: você, Pedro, tratou também da forma como a massificação da rádio nos anos 20, anos 30, ela também criou um ambiente fértil para o crescimento dos regimes autoritários nazifascistas na Europa. Nós estamos no começo, nessa década dos anos 20, do século 21, de uma quarta revolução industrial. Então nós estamos presenciando o surgimento de várias novas tecnologias que também vão alterar a comunicação. A gente tem a questão da inteligência artificial generativa, né, o ChatGPT, esses geradores de imagem. Inclusive, essa semana a gente teve um problema envolvendo fake news, que foi as fotos do Papa Francisco. E, apesar de ser engraçado, isso pode apresentar vários problemas no futuro, porque pode ser usado para vários outros fins muito piores. Enfim, haja vista também que a gente está num cenário de instabilidade econômica, crise financeira, crise política na Europa, França com protestos, Alemanha com as maiores greves desde o começo dos anos 90, Israel está quase virando uma ditadura com Netanyahu. Vocês acham que, associado a essas novas tecnologias de inteligência artificial, da quarta revolução industrial, vocês acham que o Brasil está preparado para preservar os estilos democráticos
que os estudos jurídicos, a legislação, o Marco Civil da Internet, a LGPD está preparada para receber esse novo tipo de tecnologia, que o jornalismo está preparado para receber esse novo tipo de tecnologia, ou a gente vai entrar numa nova era em que a gente vai presenciar regimes piores do que a gente presenciou há 100 anos atrás? Esse é meu questionamento. Obrigado. Não, o Brasil não está, mas quem está? Não somos nós que não estamos, o mundo não está. Eu tenho um problema seríssimo com essa expressão, que é uma expressão alemã, né? A quarta revolução industrial. Eu acho um equívoco gigante a gente chamar esse momento que a gente está passando de quarta revolução industrial. Cadê os operários? A gente não está vivendo... Mas sabe por que a gente não está vivendo uma quarta revolução industrial? Porque a revolução industrial acabou. A gente está vivendo a revolução digital. A gente está vivendo uma coisa que tem o tamanho da revolução industrial. A revolução industrial foi um troço tão impactante que repentinamente, em 4 ou 5 décadas, o que é muito pouco na história, tá? Em 4 ou 5 décadas, deslocou o dinheiro do campo para cidades na Europa. Mudou quem tinha dinheiro. Todo o dinheiro estava com o fazendeiro, a gente já chamava os fazendeiros de visconde, duque, isso aqui, mas era fazendeiro que plantava comida como fazia nos últimos 10 mil anos desde a Revolução Agrícola, né? E todo o poder político estava ancorado nisso. De repente, vai todo o dinheiro para esses galpõezinhos cheios de máquina a vapor no meio das cidades. E aqueles caras que eram donos dos galpõezinhos começaram a se virar e falar: peraí, que papo é esse de rei absolutista? Quem tem a grana sou eu. Aí vem as revoluções liberais, vem o surgimento da democracia. Esse é o tamanho da revolução industrial. Acabou. A gente está vivendo uma coisa, do ponto de vista de uma tecnologia que muda por completo a maneira de se fazer dinheiro, equivalente. O que a gente está vivendo não é igual à segunda revolução industrial e à terceira revolução industrial. A segunda revolução industrial é uma mudança de combustível. A terceira revolução industrial é o início ali da automação, tudo mais. Tipo, você tem umas máquinas mais modernas, você continua cooperário. Qual é a grande dificuldade de partido social-democrata aqui no Brasil, na Europa, em qualquer lugar? Por que existe o enfraquecimento dos partidos sociais-democratas? Porque não tem mais sindicato forte. Por que não tem mais sindicato forte? Porque não tem mais operário. Percebe que a estrutura da sociedade está mudando e está mudando rápido pra cacete. Então não somos... A gente está aqui tendo uma discussão a respeito de regulação de machine learning. Aprendizado de máquina, que é a tecnologia que está por trás desses algoritmos todos das redes sociais. É uma tecnologia ali de 2006, 2007, 2008. 2010, 2011, 2012, você tem a segunda geração da inteligência artificial, que é o Deep Learning. A gente está na terceira geração, que é Gen AI, que é essa inteligência artificial generativa. A gente ainda não conseguiu regular a primeira, cara. Eu não sou tão catastrofista como o Harari está sendo, como várias pessoas... Mas a gente tem um problema de ritmo mesmo, o ritmo da nossa capacidade humana de entender o problema e de reagir ao problema. A gente precisa de estruturas de governo radicalmente diferentes. A gente precisa de um redesenho completo das democracias e a gente não tem a mais vaga ideia de como começar a fazer isso. Por isso que eu falo que eu acho que o nosso problema começa como um problema filosófico. A gente precisa de filósofo refletindo sobre o que mudou. E a partir disso que a gente começa a conseguir construir o arcabouço mais prático da coisa. Vão ser umas 2 décadas aí pela frente de aguento tranco. Eu vou dar para uma mulher... pode fazer. Eu gostaria de me reportar a uma notícia que tive há 2 dias de um belga que, após conversar com a inteligência artificial, se suicidou. Acho impossível nós
nós concluirmos que o suicídio tenha sido em virtude do diálogo sem ter lido o diálogo. Entretanto, vocês acham que pode haver uma consequência a este ponto nefasto de levar uma pessoa a um suicídio? Esse tipo de interferência atual da inteligência artificial? Estela, você quer? Absolutamente, a gente tem exemplos, né, internacionais. Até tem um colega nosso, o Felipe Medon, que fez um teste num desses bots e dizendo que estava deprimido e tal, como se, né? E ele respondeu assim, por que você não se mata? Umas coisas bem assim, estimulou, na verdade, né? A gente conhece, um colega mostrou lá o teste e está lá no mestrado dele, alguma coisa assim, mas isso tem casos, sim, né? Você está falando de pessoas que estão vulneráveis. Né? E a outra coisa que eu acho super importante é a gente saber sempre que uma coisa muito central, que eu brigo muito a me propor, é quando você está interagindo com uma inteligência artificial, né? Que a gente cada dia menos tem noção disso, né? De interação de modo geral, de qualquer decisão automatizada e de diálogos, né? Então, você sempre ter sinalizadores, que você sempre esteja muito claro se você isso eu acho um grande problema. Né, de você saber se você está falando com o humano ou com a inteligência artificial. É uma das questões que eu acho que precisa, quanto antes, a gente ter essa coisa clara. Né? Complementar, você vê como esse é um tema difícil e tem um aspecto dual. Né? Por outro lado, você pode usar sistemas de IA, né, que detectam, a partir do comportamento, por exemplo, nas redes sociais, se alguém está numa condição grave de depressão que pode levar a suicídio. Né? Então, todo o tema é como usar, como desenvolver e empregar de modo responsável a inteligência artificial, que tem essas duas facetas. Né? Então, por exemplo, nessa situação, poderia ser uma inteligência artificial que detecta e toma providências e não estimula. Mas isso tem a ver com o compromisso de uso responsável da tecnologia, e é muito difícil regular, porque a tecnologia evolui. Né? Então a questão é como convocar e que arranjos precisam ser feitos para que esse compromisso social seja assumido por aqueles que estão, seja no desenvolvimento, seja no emprego da tecnologia. Rafael? Oi, bom dia. Me ouvem? Melhor você vir aqui. Esse está dando problema, não? É esse? Não, é o outro. É aquele... Esse aqui. Todo mundo vai ter que pagar mim. Quer perguntar? Tem que... Bom dia, tudo bem? Obrigado, Patrícia, Pedro, Estela, Juliano, pela mesa. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta a partir da fala da Patrícia e da reação que o Juliano fez à fala da Patrícia. Quando a Patrícia descrevia os caminhos para os quais a regulação pode ir, o Juliano, acho que reagindo à sua fala, a Patrícia falou, um caminho é o da regulação judiciária. Imagino que você estava reagindo ao Google ao Gonzalez versus Google, e o outro é o da regulação por uma agência. E eu fico me perguntando se o da regulação judiciária, na verdade, não é o que a gente tem hoje. Porque hoje, quem vai dizer se retira ou não retira é o judiciário. Se a partir de um Gonzalez versus Google, ou seja, se eu escolher atribuir responsabilidade civil à plataforma, no fundo o que eu não vou estar criando é a regulação via plataforma. Porque a plataforma vai fazer, e aí eu teria que pensar como conjugar eventualmente essa regulação via plataforma com algum tipo de regulação, né, de uma agência que regulasse a regulação que as plataformas fazem. Então, um pouco sobre a caracterização que vocês fizeram, acho que principalmente Juliano, não sei se a Patrícia tinha ideia da regulação judicial ou regulação, nos termos que o Juliano formulou. Nos termos ele dele. me iluminou, mas agora você falou, eu tive uma... Então, essa é uma dúvida. E é uma outra, uma reação à fala do Pedro. Quando o Pedro começou falando sou miliano,
E aí termina agora na resposta ao Lucas falando, acho que tem um trabalho de base que é um trabalho filosófico. Talvez haja uma outra leitura, Pedro, que não dê nem a vantagem retórica e filosófica do argumento miliano para coisas como quem deliberadamente vem a público com um intuito intencional de criar uma realidade paralela. Eu não achei o livro, eu só tenho o meu fichamento, mas o último parágrafo do primeiro capítulo da Liberdade, quando o Mill vira e fala assim, pô, mas será que não tem, né, vale tudo mesmo, tudo mesmo? Ele diz um negócio mais ou menos assim, ele falou, olha, a grande sacanagem, a grande vilania do debate público e aqui eu estou citando, argumentar sofisticamente, suprimir fatos, suprimir argumento, distorcer a realidade, distorcer elementos do caso e representar de maneira errada, intencionalmente, a opinião oposta. Aí ele vai falar, mas às vezes isso é difícil de provar, às vezes pode ser que uma pessoa de boa fé, sem querer, empregue um argumento que é um argumento ardiloso. Não é disso que a gente está falando nesses casos. Isso são pessoas intencional, calculada e deliberadamente produzindo versões que têm a intenção de criar realidades paralelas. E não alguém que está engajado no debate de eventualmente provar o seu ponto e que ali no calor do momento dê uma exagerada em alguma coisa tal. Então talvez o primeiro trabalho filosófico seria mostrar como mesmo a tradição mais liberal e mais libertária teria um problema com coisas desse tipo, em vez da gente entregar, né, o poderoso braço do Mill, né, no cabo de guerra de quem está discussando. Eu entendi, mas a gente às vezes, né, fica parecendo que daí porque eu tenho inclusive dúvida se no debate público o argumento, enfim, o valor mesmo do argumento da liberdade de expressão como ele é feito em muitos desses casos, porque, enfim. Mas é isso, desculpem, eu falei muito. Imagina, obrigado, Rafael. Não, eu concordo com o que você falou, no sentido, se a gente pensar o que aconteceu na eleição aqui, basicamente a gente teve uma resolução do TSE que proibia informação sabidamente falsa sobre o processo eleitoral, certo? Só que essa resolução dependia de provocação, né, para acontecer alguma coisa, da Procuradoria-Geral Eleitoral, né? No caso era o vice-PGE, Paulo Gonet. Eles não entraram com nenhuma ação durante a campanha eleitoral, só a dos embaixadores. Nesse momento, você tem o TSE, na figura do presidente Alexandre de Moraes, ele entrou e ele começou a fazer ali, né? Fazer o que ele achava que tinha que fazer, aí baixou resoluções, aquela resolução a 10 dias do segundo turno, que era bem, vamos dizer, draconiana, etc. Então, assim, sem regulação, a gente tem um judiciário regulando, né? Assim, da cabeça deles. Talvez, e agora eu tô falando, vocês que são advogados, eu não sou. Talvez, se você tiver se funcionar assim, a ideia da autorregulação regulada, você pelo menos tem alguns parâmetros, né, um pouco mais claros do judiciário, se ele vai decidir lá na ponta, mas assim, não é só a autorregulação, que a gente sabe que a autorregulação é que a gente está esperando até agora elas fazerem, e não fizeram, né, mas eu não sei se eu peguei exatamente. Bom, deixa eu passar aqui para o Ricardo. Deixa eu só responder a provocação do... Longe de mim questionar John Stuart Mill, por favor. Deixa, o ponto que eu queria fazer sobre o Mill é que o argumento dele, a gente evoca demais o argumento dele, esquecendo que na base do argumento dele está o tempo de reflexão, que é um tempo que não existe mais por conta da natureza da transformação da tecnologia. Agora ele faz um outro comentário, ele faz um outro contra-argumento também a respeito da coisa da liberdade de expressão extremada, que é aquele argumento do vendedor de milho, né? Que, uma coisa é você escrever um artigo no jornal dizendo que o aumento de preço feito pelos vendedores de milho causa fome na sociedade, outra coisa completamente diferente é, perante uma turba na frente da casa do vendedor de milho, fazer um discurso inflamado com rigorosamente a mesma mensagem. E o ponto que o Mill está fazendo ali é, se você faz o discurso perante a turba de pessoas morrendo de fome, aquilo pode gerar um assassinato. Enquanto que se você escreve a mesma coisa no jornal,
algumas pessoas vão se indignar no conforto das suas poltronas. O ponto é, mais do que a mensagem, o contexto em que a mensagem se dá é fundamental para a gente entender se aquela mensagem não pode levar até um processo, uma coisa assim, né? Gritar fogo no cinema. Posso falar uma coisa? É o gritar fogo no cinema, exatamente isso. Um segundo, eu acho que quando você falava do argumento filosófico, para nós do direito, existe uma categoria jurídica que a gente acho que continua pensando em termos milianos, o que é um problema que nós colocamos no debate público, sobre esse tema que é a categoria de dano. Se a gente não conseguir repensar a categoria de dano, que é uma categoria jurídica reconhecida, aí a gente raciocina por chavão, faz bordão, e aí é um problema. Mas, Rafael, o ponto total é esse. Veja, como jornalista, todos nós jornalistas pensamos como Mill. Mesmo os 90% de jornalistas que jamais ouviram falar do nome dele. Entendeu? Porque, gente, a maneira como esse cara pensou desenhou a maneira como nós pensamos liberdade dentro de uma democracia. É muito forte, porque é brilhante, porque é elegante, porque é bonito, porque é bem construído. E foi construído num tempo que não tinha nem rádio. Então, o ponto que eu estou fazendo aqui ocorreram transformações tão profundas na sociedade que não é jogar fora o Mill, entendeu? A gente não jogou fora Locke quando veio o Mill, entendeu? A gente não jogou fora Voltaire. Locke tinha 2 séculos mais, Voltaire tinha 1 século mais, entendeu? A gente jogou fora, a gente não vai jogar fora o Mill. Mas a gente precisa de uma base nova em cima da qual pensar a liberdade. Não é parar de pensar a liberdade, não. É só entender que o espaço que a gente está, no qual a gente está atuando, exige uma reflexão nova a respeito de onde está o valor, onde está o dano que você faz a cada pessoa quando você restringe algum tipo de liberdade, onde os problemas todos são novos. Eu não sei pensar nada disso. Eu sou jornalista, eu penso superficialmente sobre todas as coisas. Mas tem um problema que é mais profundo. Esse é fundamentalmente o ponto que eu estou tentando fazer. A gente está com um problema que é um problema que está na base da filosofia de como que a gente constrói o argumento da própria democracia. Bom, e não só um argumento elegante, como tem a força de uma metáfora, né, que estrutura toda a nossa cognição do entendimento do mercado para o entendimento da liberdade de expressão, né? E só respondendo a sua provocação, antes de passar aqui para o Ricardo, eu acho que no modelo hoje a responsabilidade por moderação do conteúdo está no judiciário. É diferente quando a responsabilidade é das plataformas, né, porque as plataformas respondem por descumprir uma ordem judicial. Então, a responsabilidade pela moderação está no judiciário. Diferente quando as plataformas assumem a responsabilidade e o judiciário vai controlar, então, a forma pela qual ela exerce essa sua responsabilidade. Ricardo. Meu ponto vai ser bem breve. E eu moro na Alemanha, então trago um pouco da visão do direito comparado. E é muito interessante ver como houve, até certo tempo, até poucos meses atrás, talvez 1 ano atrás, falar do Marco Civil ou criticar era um crime. Era um estatuto sacrossanto, entendeu? E se a gente for ver, e aí tem até uma questão interessante para a gente debater no Brasil, o que é sociedade civil, tá? Porque eu venho da Alemanha e sociedade civil na Alemanha tem outro significado. A gente tem que debater, depois que passar isso daqui, o que é sociedade civil e o que não é sociedade civil. Isso é muito importante, entendeu? E se a gente olhar a estrutura do Marco Civil da internet, ele repetiu o debate americano da década de 90. O que foi o debate? 96, CDA, 98, o pessoal do direitos autorais falou, pessoal, esse negócio de colocar tudo na internet, se não tiver nenhum controle, direito autoral não vai existir. Então o setor se organizou, 2 anos depois criaram uma nova lei, com notice and takedown e o pessoal agindo de forma proativa. Olha a estrutura do Marco Civil. Lógico que ele não tem a seção 230, porque não cabe dentro do direito brasileiro. O que eles fizeram?
o ponto do João Dória, é a regulação do ritmo. Né? Vamos jogar. Pedro, desculpa. E olha, eu sou assinante do Meio, tá? Eu leio o Meio todo dia de manhã. Cara, Milton Jung já fez isso ao vivo na CBN, então relaxa. Do Pedro Dória, que eu acho que é o problema central, né? A regulação de ritmo, né? A gente, não à toa, a sociologia atual, a palavra mais recorrente na sociologia é Beschleunigung, na Alemanha, aceleração, que começa no século XIX e agora toma uma proporção absurda. O que o Brasil fez? Não cabia, né, a seção 230, falou, pessoal, só jogar para o judiciário. Hoje a gente vê, mas Fê, qual o cidadão comum vai entrar no judiciário para remover um conteúdo? Ele vai para outro sistema social, ele vai para a transcendência da religião, ele vai para o sistema da saúde, toma um antidepressivo, mas ele não entra no judiciário. Entendeu? Então, explica o 230 aqui para... o 230 até tem uma questão, eu escrevi um artigo em alemão, não está em português, que ele tem um diálogo com a primeira emenda. A primeira emenda ele foi voltado para a tecnologia da televisão e do rádio. Ela é construída nessa tecnologia. Na década de 90, começa a surgir aqueles fóruns, ou o fórum do UOL, que quem tiver mais de 30 anos sabe o que era. Acho que é mais de 40, hein? É, mais de 40. E ali, dois senadores, tem um livro muito famoso do Jeff Kosseff, que fala lá das palavras, 26 ou 27 palavras que inventaram a internet. Foi um compromisso de dois senadores que se juntou com os três maiores empresas, que era a OL, Prodigy e CompuServe, na época, falaram, olha pessoal, isso daqui é algo que não dá para regular no sentido concreto. A gente não sabe o dano concreto que está surgindo. É um âmbito de inovação. A gente vai conferir uma imunidade vasta para vocês e vocês vão moderar na forma privada. Essa é a seção 230. E não é o parâmetro da primeira emenda. Né? Nesse livro do Jeff Kosseff, retrata um pouco do surgimento da primeira emenda a partir do pós-guerra que ela ganha, com duas tecnologias, que é do rádio e da televisão. Então, no Brasil, o que a gente faz? A gente faz uma regulação de ritmo. Não dá para copiar Estados Unidos 100%. Vamos jogar para o judiciário. Ninguém vai entrar no judiciário. Vai entrar político e empresário. Mas explica que na 230 não tem o bom samaritano. Na nossa não tem o bom samaritano. Isso também é um ponto muito importante e até o termo, né? Bom samaritano, né? Meu Deus do céu. É quase o Brasil paralelo, né? Mas o artigo 19 não retoma um pouco esse princípio? Não, eu acho que não de forma diretamente, porque na seção 230 eles falam, né, que não são publisher, né, uma nova economia, e exclui, cria, e aí tem um caso simbólico que é o Xenon versus AOL, logo depois da seção 230, que consagra, acontece depois daquele atentado terrorista em Oklahoma, e de repente começam a fazer camisa, que ele teria sido um empresário, que ele teria alguma ligação, e começam a ligar incessantemente para a casa dele, por conta dos fóruns, e fazendo camisa e tal. Ele entra com uma ação judicial, o tribunal fala, não, com a ação, seção 230, nem ação judicial pode remover. Então o Brasil, o Marco Civil, nada mais fez do que copiou, entendeu? O modelo americano no modo brasileiro. E aí, para finalizar, Juliano, o que é interessante nesse debate, que aí toca a fala de vocês três. A gente está falando de infraestrutura da comunicação, entendeu? Não é uma infraestrutura pública no sentido estrito, não é uma concessão que a gente estava tradicionalmente acostumado, como na Constituição brasileira, né, do rádio, da televisão, mas é uma infraestrutura. E regular a infraestrutura, e a gente tem um grande professor de infraestrutura aqui, direito administrativo, a gente está lidando agora não mais com marcos civis, não se trata mais de relação entre indivíduo privado e plataforma privada. É uma questão agora de uma migração para o modelo administrativo. E a plataforma, e esse é o modelo europeu, está na melhor posição para defender direitos de terceiros. Então ela tem que internalizar, em forma de procedimentos, várias obrigações. E aí é um ponto da questão do Dani e também do ministro Alexandre de Moraes, que tem um aspecto dessa discussão que não está sendo levado em consideração. A gente está na regulação de dinâmica, a geração de conhecimento é muito importante. Então tem que ter mais calma, não dá para resolver com uma decisão. A gente precisa ter um direito administrativo, informacional, que possibilite uma geração de conhecimento
para depois até o juiz decidir melhor, entendeu? E isso acontece com a internalização de obrigações dessa infraestrutura privada. Não vejo outro caminho, não tem outra, ou talvez se Deus intervir em algum momento aí resolver tudo. Juliano, Vou passar para o Floriano, a gente já está antecipando um pouco o próximo painel. Ricardo, pedi direito de resposta, mas na linha do que você falou, né, trazendo até o exemplo americano, se você pegar o julgado da Suprema Corte, final do século XIX, Moon versus Illinois, você vai pegar exatamente o que os caras diziam lá para silo de ferrovia. Propriedade é privada, a empresa é privada, não tem problema. Quando a sua atividade só existe por ofertar ao público, você depende da oferta pública para viabilizar economicamente, você se submete à regulação. Isso foi construído para permitir que você invadisse a liberdade empresarial de precificação e de oferta no século XIX, e que agora, porque as plataformas são privadas, mas elas só existem porque elas são de acesso público. Elas potencializam economicamente o acesso público. E, portanto, você tem razões públicas que justificam a regulação. Então, para pegar um gancho importado do direito regulatório, esse parece ser o mote. Como vai ser calibrado? Bom, aí é um outro problema. Porque se você for adotar um modelo de regulação puramente estatal, caput, né? Acabou. Mas se você tiver um equilíbrio, você consegue pensar formas. Bom, então essa última discussão, eu vi que tem várias pessoas com a mão levantada, mas a gente já chegou no nosso horário. Na verdade, foi uma ótima introdução para o próximo painel. Então, quem está... não percam o próximo painel após o almoço, voltem para cá e tragam essas perguntas aqui. Pessoal, aqui no próximo almoço eu não vou estar mais aqui, que eu preciso ir viajar. É só uma pergunta para o Pedro e para a mesa em si, sobre o processo da erosão democrática, que muitas vezes a gente vê como da plataforma digital. Esse processo não foi anterior, a partir de uma crise da democracia liberal, quando nós começamos a ver que a gente deixou de lado muito o aspecto social, a população meio que cansou de esperar, perdeu a confiança nos representantes a partir de explosão, mensalão, lava-jato, petrolão. E quando chegou o meio digital, todo mundo indignado começou a gritar na rede social, pronto, juntou uma multidão e a democracia começou a ruir. Não foi a partir desse momento de perda na confiança nos representantes? Você está me pedindo um ensaio ciência política, né? Uma perguntinha rápida. Bicho, eu acho que a gente tem um monte de crises ao mesmo tempo. Primeiro, mudou a maneira de fazer dinheiro na sociedade. A economia toda está... Isso é profissão acabando, profissão surgindo. E isso é um problema. O segundo problema acabou trabalho bem remunerado para gente com ensino médio. Acabou. Um trabalho de operário em São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, te deixava na classe média. Não tem mais isso. Número 3, o processo de globalização facilitou com que gente pra cacete começasse a... Cidades grandes estão enchendo de gente com sotaque, com cor de pele diferente, as pessoas estão expostas a mais diferença de nós, bicho, gente. E aproximadamente metade da população se incomoda quando tem um avanço de mudança de o que é aceitável ou não. Democracias tendem com o tempo a ampliar os direitos individuais. Isso quer dizer que adulto começa a poder casar com bem desejo desde que seja adulto. Isso quer dizer que mulheres começam a ter um monte de direitos que deviam ter tido desde o início, mas que não eram dados a elas. Aliás, o Mill é o primeiro o primeiro homem feminista. Isso quer dizer que você tem essa ampliação e isso, evidentemente, muita gente começa a sentir aquilo como, opa. E você tem uma mudança radical na maneira como a gente conversa sobre as coisas que nos interessam a todos. É só isso, né? O capitalismo está mudando, a sociedade está mudando, está tudo mudando ao mesmo tempo. A gente está num momento muito parecido com o final da Primeira Guerra Mundial, em termos de impacto de transformação do mundo. A gente tem sorte que a nossa extrema-direita não é que nem aquela. Entende? Agora, isso não quer dizer que não possa virar aquela, porque a gana está lá, é só ter o espaço.
Eu retorno a isso. A eleição do Lula aqui no Brasil, a eleição do Biden nos Estados Unidos não resolveu o jogo. Entendeu? As causas fundamentais do ovo da serpente ter sido chocado novamente estão lá. E a gente precisa continuar conversando e conversando e conversando e agindo e agindo e agindo. Agora, mudou tudo, né? Só fazer um comentário que, assim, parece... quando a gente fala de infraestrutura sociotécnica, né? Na verdade, por exemplo, né, nesse cenário há uma propensão à radicalização política, etc. Mas o componente das redes sociais, ela interfere na massificação. E isso você estuda todos os movimentos de radicalização política, e no tempo, todo mundo que estuda processo de radicalização política dizem que, como você tem sempre a confirmação e tal, cria isso, o tempo de radicalização é muito rápido, e os estudos anteriores de radicalização política, você demorava, sei lá, tanto tempo para você sai daqui para fazer essa radicalização. E hoje são uma questão de meses, né, que não existia, e a massificação, né, de ser tão rápido e de narrativas muito parecidas também. Então, de se espalharem tão rápido, né, no efeito rede mesmo, né, no efeito de rede. Então, é claro que tem esses 1000 fatores, não é só a rede social que leva, mas a rede social tem alguns quesitos que agravam. Bom, obrigado a todos. Obrigado a todos, acho que foi bastante rico, iluminador esse painel. Nós, então, fechamos agora esse painel e, após o almoço, vamos discutir o tema da regulação e moderação de conteúdo.